Olá a todos! Vamos dar continuidade à nossa aula de fatoração de polinômios, né? E vamos falar hoje sobre o segundo caso de fatoração, que é chamado de agrupamento, tá? Nesse caso de fatoração, nós iremos aplicar duas vezes o primeiro caso de fatoração, que é colocar o fator em evidência, tá? Então, a gente usa duas vezes o fator comum em evidência. Então, eu tenho aqui um primeiro exemplo, tá bom? O primeiro exemplo é AX mais 2A mais 5x mais 10. Então, aqui a gente percebe que não tem aqui, ó, tá tudo misturado, é AX, A aqui sozinho, X, 10. Não dá pra gente usar o fator comum em evidência. Mas a gente percebe que dá para formar grupos, tá? Então, por isso que a gente agrupa em grupos, tá? Se você vai agrupar em grupos, claro, né? A gente vai fazer grupinhos de dois aqui, de 2 em 2, ou de 3 em 3, tá? Se for 4 termos, nós agrupamos de 2 em 2. Se forem 6 termos, a gente agrupa de 3 em 3, tá? Sempre a metade, tá bom? Então, aqui, ó, o AX e o 2A eu formei um grupinho, fiz o grupinho vermelho. E aqui o 5x mais 10 eu formei o grupinho azul. Então, agora a gente vai fazer a... Ai, Jesus. A gente vai usar o primeiro caso de fatoração, que é o fator comum em evidência. Tá aqui escrito e eu tô pensando aqui igual uma doida. Então, vamos lá, ó. AX mais 2A, tá bom? Então, eu tenho AX mais 2A e eu vou aqui observar quem que é o meu fator comum nesse grupinho. Quem que repete aqui? É o A, tá vendo? Ó, tem o A aqui e o A aqui. Então, coloquei o A em evidência. O que que sobra dentro do parênteses? Sobrou o X mais 2. X mais 2. Joia? Agora vamos para o próximo grupinho azul. Quem é que repete aqui? Lembrando que o 5 fatorado é 2 vezes 5, tá? Não pode esquecer que a fatoração do 10 é 2 vezes 5. Aqui não fatorou porque o 2 é primo, aqui também não fatorou porque o 5 é primo. Então, quem que é o meu fator comum aqui? Ó, é o 5, que tá aqui e aqui, ó. Então, o 5 veio aqui em evidência, ele é meu fator comum. Quem sobra aqui entre parênteses? Sobrou o x, o mais e o 2, né? X mais 2. Tudo bem? Agora eu vou fazer novamente, vou aplicar de novo o caso de fator comum em evidência. Eu vou ver quem que repete. Ó, quem tá repetindo aqui é o x mais 2, que tá aqui e tá aqui. Então, ele aqui é meu fator comum em evidência. O que que sobra para o outro parêntese? Sobrou o A mais 5. A mais 5 para o próximo parêntese. Viu como é que é simples? É fazer aí, no caso, a gente nem aplica duas vezes, a gente aplica 3 vezes o fator comum em evidência, né? Porque aqui é uma vez que você faz, aqui faz de novo e aqui faz de novo, tá? Mas o autor do livro, né, que a gente segue, disse que são 2 vezes por ser 2 passos daqui para cá, tá bom? Mas a gente faz, na verdade, 3, tá bom? Vamos lá, pro próximo exemplo. Próximo exemplo eu tenho AB mais A menos BX menos X. Então, a gente vê aqui, ó, quem que é fator comum nesse primeiro grupinho, ó. 1, 2, 3, 4, então vou dividir de 2 em 2. Nesse primeiro grupinho, quem repete é o A. Então, vou colocar o A em evidência. Para dentro do parênteses vai sobrar o B, o mais, e eu tenho que botar o quê? Quando não sobra nada? 1. Porque, ó, A vezes 1 dá A, tá bom? Então, coloca 1. Então, sobrou B mais 1 para dentro do parênteses. Agora, quem que tá aqui que repete? Ah, ó, não pode esquecer disso aqui não, ó. Ó, quem tá aqui, ó. O sinal de menos, ele também é fator comum, tá bom? Além disso, nós temos o x, que é fator comum. Então, bota menos x aqui, abre parênteses para ver o que que vai sobrar. Sobrou o B e sobrou o mais. Por que virou mais aqui, gente? Porque mais vezes menos dá menos. Pode esquecer isso não. Antes lá para cima era tudo positivo, por isso que não teve problema, mas aqui tem sinalzinho de menos. Então, ó, menos vezes mais dá esse menos aqui, tá? Então, por isso que tem que colocar. Então, e o 1, porque não ia sobrar nada, né? Porque menos x vezes 1 dá menos x, tá? Então, por isso.
Agora vamos ver o que vai sobrar pra gente para colocar aqui em evidência. Temos aqui, ó, o B mais 1. B mais 1, coloquei ele em evidência. O que sobra para o outro parênteses? O A e o menos X. O A menos X. E aqui termina. Quando a gente faz, gente, a operação inversa aqui, ó. B vezes A dá o quê? AB. B vezes menos X dá menos BX. É ele aqui. 1 vezes A vai dar A. E 1 vezes menos X dá menos X. É ele aqui, tá? E quando a gente faz o inverso, a gente encontra lá no início a resposta. Só que tá fora de ordem, mas não tem problema. Vamos lá, número 3. A ao quadrado menos 5A mais A menos 5. Então, ó, observa que quem que repete. Lembrando que A ao quadrado é A vezes A. O 5 já é primo, não precisa fatorar. Então, quem que repete aqui, ó? O A, tá vendo? Então, coloquei ele em evidência. O que vai sobrar? Se eu coloquei esse A aqui, o que vai sobrar? Esse, o menos e o 5, tá bom? Vamos lá. Se não tem sinalzinho de menos para colocar igual, então vai ficar mais mesmo. E aqui, tem alguém que repete? Não. Quando não tem, a gente põe 1, tá bom? Quando não tem quem repete, a gente põe 1. E o que vai sobrar lá para dentro do parênteses? O próprio que tá aqui, ó, A menos 5. Porque, ó, 1 vezes A dá A e 1 vezes menos 5 dá menos 5, tá bom? Então, quando não tem, a gente coloca 1. O que sobra, então, agora, ó? Vamos fazer de novo. A menos 5 é o que repete. Coloquei ele aqui. E pro próximo parênteses, a gente coloca o restante, ó, o A e o mais 1. A mais 1. Show? Quando a gente multiplica aqui, ó, vai chegar no valorzinho lá de cima. E no último exemplo, o exemplo número 4, esse aqui nós temos 6 termos, tá bom? O jeito de fazer é a mesma coisa, sem problema, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 grupinhos, né? Vermelhinho e azul. No vermelhinho aqui a gente vai ver quem que repete. Aqui eu tenho x ao cubo, que é x vezes x vezes x. Aqui é 2x ao quadrado, que é 2 vezes x, não é isso? E aqui 1x. Então, quem tá nesses 3 termos aqui, ó? Esse x, um x só. Pega um daqui e um daqui. Coloca ele aqui, tá bom? Tem que estar sempre nos 3 termos, tá bom? O que vai sobrar para dentro do parênteses? O x ao quadrado, né? Porque sobrou 2. O menos, o 2x. E aqui, quando não sobra nada, a gente põe 1, tá? Agora vamos pro próximo. Quem que tá repetindo aqui, ó? Y. Então, é o y que repete. Se eu tirei isso aqui para colocar aqui em evidência, o que vai sobrar lá dentro do parênteses? O x ao quadrado, o menos, o 2x e o mais 1, que quando não sobra nada a gente põe 1, né? Então, vamos lá. Agora a gente faz de novo. Quem que tá repetindo? Essa turma aqui, ó. Aqui e aqui. Coloquei ele primeiro em evidência. O que sobra para o outro parênteses? O x, o mais e o y. X mais y. Tudo jóia? Gente, ó, assistem novamente quem ainda não entendeu, tá? Porque eu fiz tão bem explicadinho isso aqui que eu acho que vocês não vão encontrar em lugar nenhum não, tá bom? Fiquem todos com Deus. Assista novamente. Caso precise, assista a primeira aula de novo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.